Eu quero convidar você a abrir na primeira carta do apóstolo João. Nós hoje iniciaremos mais uma série de pregações da nossa igreja. Nas últimas semanas nós finalizamos a série que nós estávamos pregando, Doce e Amarga Providência de Deus, o evangelho ali no livro de Ruth. E hoje nós iremos iniciar mais uma série de pregações da nossa igreja, que nós intitulamos de Cristianismo de Verdade. Nós vamos ver o porquê que esta série ela tem esse título. Abra aí na primeira carta do apóstolo João. A gente vai meditar, vai fazer a exposição dos primeiros 4 versos, que é o início da carta, ou o prólogo, né, como nós chamamos. Você conhece o Inmetro? Já ouviu falar neste órgão? Instituto Nacional de Metrologia, não é meteorologia, viu? É metrologia, qualidade e tecnologia. Inmetro é uma certificação importantíssima para a comercialização de produtos no Brasil. É uma certificação, queridos, que visa garantir ao consumidor, que é a pessoa que vai consumir os produtos, os produtos que são comercializados no mercado, essa certificação quem garante que aquele produto ele passou por um certo grau de certificação, de teste, ele foi atestado para saber se ele pode de alguma forma circular no mercado e ser vendido. E eu acho interessante que ano passado eu estava vendo a reportagem, né? E aí o PROCON, a Procuradoria do Consumidor, né, aqui do estado da Paraíba, na época do Dia das Crianças, na Semana da Criança, eles fizeram um grande mutirão, os procuradores e outros auditores, para tirar do mercado todo tipo de brinquedo que não estivesse com a certificação do Inmetro. Eu achei aquilo interessante demais. Eu disse, aí às vezes a gente pensa, rapaz, isso deve ser uma frescura grande, né? Só porque não tem um selinho ali. Mas depois que eu ouvi o procurador falando, eu disse, rapaz, de fato é algo sério. Existem brinquedos que, se não forem testados, eles são impróprios para a brincadeira da criança. E eu identifiquei isso em casa um dia desses. Vocês sabem, eu tenho 2 crianças pequenas, e aí minha sogra, bichinha, tão caridosa, decidiu dar um presente aos meninos, né? Aí comprou ali no Xing Ling, ali do centro da cidade, do Terceirão, aqueles bonequinhos que tem a turma do Mickey, né, e tudo mais, o Mickey e a Minnie. E aí eu comecei a olhar o brinquedo e do nada veio a orelha da Minnie. Imagina uma coisa dessa na garganta de uma criança pequena. Eu já disse, meu Deus do céu. Aí quando eu olhei a caixa assim, eu lembrei do dia, disse, isso aqui não tem certificação. Eu disse, Juliana, isso aqui não tem certificação, não tem o selo do Inmetro, isso aqui as crianças não podem brincar com isso aqui não. Tira. É o terror, né? Mas veja, este órgão ele foi criado para atestar, para de alguma forma testar a circulação de alguma mercadoria no mercado de consumo, para de alguma forma proteger o consumidor ou aquele que vai comprar determinado produto ou fazer uso de determinado produto. Já imaginou aí, Michel? Tu está indo para o trabalho, comprasse aquele capacete novo, maravilhoso, e aí Deus o livre sofre um acidente e o capacete não tinha o selo do Inmetro, ele tora no meio. Acontece. Por quê? Não houve teste para a certificação daquele produto. Isso, qualquer produto que você puder imaginar. E o que é que certificação, Inmetro, teste, tem a ver com a carta que a gente vai meditar na noite de hoje, irmãos? Poderia dizer que tem tudo a ver, porque a primeira carta de João é um Inmetro do cristianismo, digamos assim. São os testes da verdadeira espiritualidade. São os testes da experiência espiritual autêntica. E João está nos fornecendo aqui possibilidades,
de atestarmos, em primeiro lugar, a nossa própria espiritualidade, a espiritualidade de terceiros, mas, principalmente, a espiritualidade ou a mensagem de falsos profetas. Essa carta, ela tem como este propósito principal isso, atestar, trazer um senso de autoanálise ao povo de Deus, aos primeiros leitores desta carta, para que eles soubessem e tivessem uma verdadeira experiência espiritual num contexto de muita dificuldade, num contexto de muita heresia, num contexto em que não se tinha certeza por parte de muitas pessoas acerca do que se deveria crer. A fé deles estava sendo colocada em xeque por uma série de heresias. E João, ele escreve a primeira carta como o inmetro da fé, a certificação do verdadeiro cristianismo. O que é que envolve o verdadeiro cristianismo? O que significa o verdadeiro cristianismo? É sobre isso, irmãos, que nós vamos meditar ao longo desses próximos meses. Eu espero em Deus que a gente acabe em 15 sermões, mas é uma carta muito rica para as nossas vidas e vamos meditar nela. Eu quero convidar você a ler do verso 1 ao verso 4 agora comigo. O texto nos diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos auxilie nesta tarefa, irmãos. Senhor, dá-nos nesse momento o Teu Espírito, para nós mergulharmos nesse texto de João, que foi escrito há tanto tempo, mas que é verdade e palavra do Senhor para nós, que somos o Teu povo nos dias de hoje. Ensina-nos a Tua palavra. Enquanto meditamos nela, precisamos ouvir a Tua voz. No sangue do nosso Cordeiro, que nós oramos. Amém. Irmãos, para a gente entender com um pouco mais de riqueza de detalhes esse texto sagrado, que é uma carta, a gente precisa entender de alguma forma o contexto no qual ela foi escrita, quem é o seu autor e o propósito pelo qual ele escreveu essa carta. É ponto pacífico em toda a história da igreja, isso aí, pais da igreja, comentaristas, que quem escreveu essa carta foi João. João, o discípulo amado de Jesus, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de João e que escreveu o livro do Apocalipse também. E isso é demonstrado dentro dessa carta de muitas formas. É demonstrado principalmente pela forma como João fala, os temas que ele trabalha. Quando você compara com o livro de Apocalipse, quando você compara principalmente com o Evangelho de João, você vê uma similaridade na escrita muito parecida, entendeu? João, ele não escreve como Paulo. Paulo, ele é bem direto. Paulo, ele normalmente começa com uma parte mais de teologia e depois ele escreve de maneira mais prática para a vida da igreja, aplicando a doutrina na prática. Mas João, ele tem uma forma mais arrodeada de escrever. Ele escreve de forma circular. Ele sempre volta nos mesmos assuntos de uma outra perspectiva. De forma que essa escrita está nas outras cartas, essa forma de escrever está nas outras cartas e está também lá no Evangelho de João. Você pode meditar. Para quem ela foi escrita, irmãos? João, ele escreve uma carta que no mundo antigo a gente dizia que era uma carta circular. O que é uma carta circular? É uma carta que você entrega na mão de alguém para que essa carta circule na mão de várias pessoas ou de vários públicos. Diferente da carta aos Efésios, por exemplo, que é escrita para uma igreja, a gente já meditou aqui, da carta de Paulo aos Filipenses, que foi escrita lá para a igreja de Filipos. Aqui você tem uma carta que é provável que foi escrita para circular entre 7 igrejas ali daquela região. As igrejas que você vê
ali no livro de Apocalipse, igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia. E qual o objetivo principal de João? Veja só, no seu evangelho, no capítulo 20, João diz: estes sinais, os milagres de Jesus, foram registrados para o quê? Para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus e assim tenham vida eterna. É isso que João diz no seu evangelho, no capítulo 20. Ele diz que ele registrou os sinais e prodígios de Jesus, aqueles que foram apenas alguns, porque se fossem registrar, conforme ele mesmo diz, não ia ter papel e Bíblia que coubessem todos os sinais de Jesus. Já na primeira carta, abra aí no capítulo de número 5 desta primeira carta, nós vemos o propósito da escrita deste texto, no capítulo 5, no verso de número 13. Se lá no Evangelho de João, o propósito do registro dos milagres de Jesus foi para que eles tivessem a vida eterna, eles soubessem que Jesus era o Filho de Deus, crescem que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o verbo que se fez carne. Aqui o propósito é aplicar este conhecimento do Evangelho de Jesus. Veja o que diz o verso 13: estas coisas escrevi a vocês, que o quê? Ele já pressupõe o quê? Que creem no nome do Filho de Deus, para que o quê? Qual o propósito aqui? Para que saibam que têm a vida eterna. E isso, irmãos, é importante entendermos, porque se você não entender o contexto no qual foi escrita essa carta, você não vai entender o porquê que João escreve o verso 13 aqui. Para que vocês que já creem, tenham certeza que vocês têm a vida eterna. Vejam só, o contexto no qual essa carta foi escrita, provavelmente ali no fim do primeiro século, Jesus ele vem, né? E você tem aí o primeiro século, conforme contado pelo calendário, lá no finzinho do primeiro século, anos 90, próximo ao ano 100 do primeiro século, você tem agora os apóstolos já, praticamente todos eles morrendo, e a doutrina dos apóstolos sendo pregada e ensinada pelos seus discípulos. E o que é que acontece? Nesse contexto, como foi em toda a história da igreja, muitas pessoas começaram a interpretar a Bíblia pelo seu livre exame e dar a Jesus, a sua obra e aos seus ensinamentos aquilo que eles bem entendiam, o seu próprio entendimento e não o entendimento da doutrina dos apóstolos. E aí, nesse contexto, no finzinho dos anos 90 ali, existiu uma heresia que ela nasce e que ela começa a questionar a vida, a prática e a forma como os cristãos viviam naquela época. Eu não quero ser difícil a você, mas é importante falar um pouquinho sobre isso para que você possa entender o porquê que João está escrevendo esta primeira carta. E aí, no finzinho, você tem uma heresia chamada gnosticismo nascendo neste período. Veja só, o gnosticismo era uma espécie de filosofia prática que misturava religião, esoterismo, sincretismo religioso e imperava mais nos círculos intelectuais. E aí o que é que acontece? Essas pessoas, esses homens, eles começaram a, de alguma forma, ter trânsito dentro da igreja para ensinar esse tipo de ensino dentro da igreja. Em resumo, o gnosticismo advogava uma postura intelectual que afirmava basicamente o seguinte: o conhecimento verdadeiro de Deus, ele é dado apenas a um grupo seleto de pessoas. Só um grupo de sábios, experimentados. Eu não sei se alguém aqui já ouviu essa ideia em alguns círculos. Isso é muito típico de seita, né? Se você já esteve dentro de uma seita, você vai saber que é mais ou menos esse o tipo de pensamento que se tem. O conhecimento, a revelação de Deus, a palavra de Deus, ela vem para um grupo seleto de pessoas. Todas as outras estão erradas e estão caminhando para o abismo, de modo que Deus só falou com um grupo de pessoas. Até dentro, irmãos, do cristianismo ortodoxo, né? Você tem algumas práticas de alguns cristãos
que dizem que existem cristãos que são de uma menor classe do que de outra classe, porque uns, isso aí não é novo, né? Você vê já lá na primeira carta de Paulo, os espirituais que falavam em línguas e que profetizavam, se achando maiores do que aqueles que não faziam isso, que não tinham esses dons. Então, esse espírito sectário, esse espírito de seita, ele imperou no primeiro século ali, e esses gnósticos, eles acreditavam nisso piamente. Eles disseram, olha, o conhecimento, ele é dado a um grupo seleto de pessoas. A salvação, ela não veio, de alguma forma, para todas as pessoas amplamente. Só alguns podem ter esse conhecimento. Eles tinham, irmãos, além desse, muitos pensamentos errados. O gnosticismo é um negócio tão grande que, se a gente fosse passar, a gente passaria o dia todinho aqui falando só sobre as heresias desse pensamento. Mas uma delas, e veja só, é por isso que João está escrevendo aqui, e ele apela para a experiência sensorial, como você vai ver, porque um desdobramento dessa doutrina errada foi uma doutrina chamada docetismo, que vem da palavra grega, do verbo grego dokel, que significa parecer, ou aparecer. E qual era a ideia desses docéticos, digamos assim? Eles faziam, semelhante a muitos crentes fazem nos dias de hoje, eles faziam uma espécie de dualismo entre as coisas materiais que se podem tocar e as coisas imateriais que estão no campo das ideias ou da alma ou da espiritualidade, digamos assim. E o que é que eles afirmavam? Eles diziam, olha, tudo aquilo que é material é necessariamente ruim. Então, o corpo não presta para nada. O corpo ele só vai se decompor, vai para debaixo da terra e acabou-se. Presta para nada. Então, essa coisa de pensar sobre sexualidade, refletir à luz da Bíblia sobre sexualidade, sobre as coisas criadas por Deus, sobre as coisas que Deus nos deu, sobre o cuidado com o próprio corpo. Não, isso aí é coisa de gente que está muito preso na materialidade humana. A gente tem que procurar as coisas o quê? Mais altas, espirituais. Você já ouviu algum crente falando dessa forma? Temos que pensar nas coisas da alma, das coisas que não se veem. O contrário do que o próprio Jesus nos ensinou, né? Eles afirmavam que as coisas ruins necessariamente estão no corpo, na matéria, mas Jesus, no seu evangelho, o que é que ele diz? É de dentro do homem que saem os maus desígnios. É do seu coração que saem os desejos lascivos, a impureza, a cobiça, o desejo homicida. Eles diziam o completo oposto do que o próprio Jesus afirmava. E aí, eu não sei se você já captou a ideia, veja só, se o corpo é necessariamente ruim, logo, necessariamente, uma divindade, o ser criador do universo, se ele é o sumo bem e essencialmente bom, ele não pode, em hipótese alguma, ter habitado no corpo de um homem. Esse negócio de Jesus ser um homem, em hipótese alguma, isso diziam os docéticos. Aí veja só, irmãos, isso para nós hoje, que cremos na palavra, que temos a doutrina, a revelação do Senhor, isso para nós é fácil de lidar, mas para os irmãos no primeiro século, que a igreja estava ali iniciando na prática, esses irmãos estavam completamente confusos. Eles estavam perguntando o seguinte: e agora? Em quem eu creio? Será que o que eu estou vivendo é errado? Será que a experiência espiritual que eu tive com Deus, isso não valeu de nada, porque esse Jesus aí não é Deus de fato? Porque eles estão dizendo que o corpo humano é ruim, que se santificar não vai valer de nada, porque esse corpo vai se deteriorar mesmo, então vamos nos entregar às paixões. E agora? E a minha vida espiritual? Será que eu posso ter certeza da vida eterna? Aí você entende o capítulo 5, verso 13. João escreve para o quê? Para que eles se apropriem do Evangelho. E amparados nos ensinamentos de Cristo, tenham certeza da vida eterna. Esse é o objetivo central, irmãos. Ajudar os crentes na tarefa do juízo espiritual interno, externo, pessoal, de terceiro e dos falsos mestres. E aí João começa fazendo isso, irmãos, com
Veja só, não é todo sermão que a gente vai demorar assim não, viu, na introdução. Mas isso foi só a introdução. Porque agora começa o texto mesmo. Como é um sermão que abre a série, a gente precisava dizer tudo isso para que agora, com tudo isso, você passe a ver a série com outros olhos. Depois de tudo isso, depois de estabelecer o objetivo central nessa carta, João vai agora, com a sua pena, nos ajudar nos testes da fé. No teste da obediência, no teste da doutrina correta, na compreensão correta de quem Jesus é, e no teste do amor, da comunhão uns com os outros. E ele começa fazendo isso já com um dos textos mais difíceis que existe na Bíblia. Veja, o primeiro verso até o verso 4 é praticamente uma repetição com outras palavras do Evangelho de João, do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E uma repetição quase que ipsis literis também, lá do texto de Gênesis, capítulo 1. E esses textos são dificílimos, mas nós vamos tentar, irmãos, de alguma forma, expor para os irmãos e trazer a verdade central que está contido nesse texto aqui. João nos convida a examinar qual é o centro de toda a experiência cristã nossa e do povo de Deus. É esse o convite de João. E a sua constatação é uma única só. Veja, porque Jesus é o Verbo revelado de Deus, revelado e proclamado. Nós devemos viver em comunhão com Ele e com os irmãos para termos alegria completa. Eu vou repetir mais uma vez. A constatação de João é uma só. Porque Jesus é o Verbo, é o Filho de Deus revelado e proclamado. Nós devemos viver em comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Para o quê? O propósito? Para termos alegria completa. E Ele nos ensina isso a partir de duas verdades. A primeira delas é a seguinte. Ele começa a nos expor o Evangelho da graça de Cristo. O que é o Evangelho? João, ele começa do fundamento. É como se João, eu gostei de um comentarista que ele disse o seguinte: em meio a tanta confusão no mundo, na igreja, naquela época, é como se João dissesse assim para os seus discípulos: ei, gente, vem cá, junta aqui todo mundo, senta aqui, vamos abrir a Bíblia agora e vamos ver o que é o Evangelho. Porque a partir daqui você vai construir tudo aquilo o que se entende acerca da espiritualidade e da sua vida cristã. Então, vem cá, vamos lá. O que é o Evangelho, irmãos? Veja, o verso 2 e o verso 3 nos dão a resposta. Em primeiro lugar, o Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é uma notícia. Como diz Timothy Keller no seu livro Igreja Centrada, o Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. E você saber diferenciar isso faz toda a completa diferença. O Evangelho é uma notícia e não um bom conselho. O Evangelho não são os efeitos que o Evangelho causa numa pessoa. Entenda isso. O Evangelho, ele é uma mensagem, ele é uma afirmação, uma proposição. É uma mensagem, é uma notícia. Não são seus efeitos. Veja, o Evangelho não é caridade. Entenda o que eu estou querendo dizer. Caridade, santidade, boas obras, vida com Deus são necessários de quem compreendeu e conheceu profundamente o Evangelho de Cristo Jesus. Mas essas coisas de per si não são o Evangelho, irmãos. Nos nossos dias, assim como nos tempos de João, por volta ali dos anos 90, a confusão era grande, se confundia o Evangelho com os efeitos do Evangelho. E nos dias de hoje, não é difícil você encontrar alguém dizer assim: porque o Evangelho é renúncia, porque o Evangelho é amor, eu não sei o que é a doutrina não, mas eu sei o que é amar o próximo, eu sei o que é fazer isso, eu sei o que é fazer aquilo. Veja, tudo isso é bom e necessário, mas essas coisas não são o Evangelho. Essas coisas não são o Evangelho. Por quê? João está dizendo, veja só, a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos o quê? Testemunho e
anunciamos. Você vai ver o verbo anunciar e o correlato dele, que é testemunhar aqui, pelo menos 2 vezes nesse texto. Veja o que diz o verso 3: o que vimos e ouvimos, fizemos o quê? Anunciamos. Por isso o evangelho é uma mensagem. É isso que João está dizendo a princípio. Veja só, o evangelho ele é uma mensagem. E para além disso, o evangelho ele é Cristo Jesus. Mas entenda o que João está querendo dizer com o evangelho ser Cristo Jesus. Porque muitos aí dizem, o evangelho é Cristo. Mas o que eles estão querendo dizer é que o evangelho é a concepção que eles têm de Jesus. Não sei se você já ouviu isso. Não, você pode viver assim ou viver assado, com a vida moralmente assim ou moralmente assada. Você pode se entregar, porque em última instância Jesus é amor. Então Jesus ele não vai te condenar. Jesus ele não vem para condenar você. Quem não já ouviu isso? Nesse sentido, o evangelho não é esse Jesus. O evangelho é o verbo encarnado de Deus, conforme revelado pelos apóstolos, conforme revelado por João aqui na carta. O evangelho é o verbo encarnado e não a nossa visão pessoal de Jesus, ou a visão pessoal de alguém que alguém tenha ou que alguém quer ter sobre Jesus. A gente rasga algumas páginas das Escrituras e fica com o Jesus que a gente deseja, o Jesus que a gente quer, o Jesus que a gente ama. Não o Jesus que nos confronta nos nossos erros, mas o Jesus que é um chefe de ética, um líder espiritual. Veja, irmãos, João, quando está falando do conteúdo da mensagem, ele vai nos situar. Lembre, ele chamou os seus discípulos e ele vai agora nos situar quando inicia o evangelho de Cristo. Esse evangelho ele inicia na eternidade. Veja o que diz o verso 1. O que era desde o princípio. Veja, a mensagem do evangelho, ela é uma pessoa, ela é Jesus Cristo, o verbo encarnado de Deus que se fez presente na história, mas ela inicia primeiro no plano eterno de Deus. É isso que é o evangelho. Ele estava desde o princípio. E aí, João, ele diz, veja só, em que pese ele esteja distante na eternidade, mas Deus ele decidiu se revelar pelo evangelho, que é o seu filho, tomar forma humana, via esse mundo, para que eu e você pudéssemos vê-lo, tocá-lo, abraçá-lo, ouvir a sua mensagem e crer nele enquanto pessoa. A sua origem está na eternidade, mas ele é uma experiência também, Jesus é uma experiência real, sensorial. Veja o tanto de verbos que ele utiliza para falar sobre sensações humanas de pessoas. Ele diz, nós ouvimos, nós vimos, nós apalpamos. Isso faz toda a diferença, porque era algo que estava na época sendo dito que Jesus não era um ser humano, um homem. Jesus ele parecia era um fantasma. Era o que se dizia. Não, Deus não pode ser um homem, ele parece um homem. João está dizendo, não, esses olhos aqui, que a terra há de comer, viram o verbo da vida. Esses ouvidos aqui, que ouvem, e que ouvem às vezes muito mal. A terra há de comer, mas eu ouvi as suas palavras. Você está dizendo que ele não tem corpo, mas eu toquei. Se aquilo não era um homem, era o quê? João está dizendo. Veja, o evangelho é uma notícia, não é um bom conselho, nem os desdobramentos dele. O evangelho não é a nossa visão pessoal de quem é Jesus, mas é aquilo pelo qual Deus se revelou no seu Filho. Esse evangelho nasce na eternidade, ele toma forma humana, vem a este mundo, como João diz, tabernaculou entre nós, ele se inseriu na história, no tempo, no espaço e na história. Nós ouvimos, João está dizendo, vimos, tocamos, apalpamos. Ele não é uma miragem, ele é real. E ele só é real porque ele é uma pessoa que se relaciona com seus filhos. Veja, irmãos, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque se você tirar Jesus
100% homem da mensagem do Evangelho, não sobra nada, irmãos. Não sobra nada, absolutamente nada. Se Jesus não é homem, ele não tem como oferecer um sacrifício por nós na cruz do Calvário. Animais não poderiam fazer correspondência com Deus e aplacar a ira de Deus. Só um homem, 100% homem, que sentiu as minhas dores e as suas dores, que padeceu do mesmo que eu e você padece, que sofreu tristeza profunda como eu e você sente, que foi abandonado pelos seus amigos como eu e você um dia já foi, poderia oferecer um sacrifício por nós. Por isso que João está dizendo, eu toquei, nada de aparecer, eu toquei. Veja, irmãos, algumas aplicações. A nossa fé, ela precisa ser baseada no Evangelho de Cristo Jesus. Faça uma experiência. Descasque a cebola da sua espiritualidade. O que é que sobra no meio dela, irmãos? Se sobra os ministérios da igreja, se sobra os seus relacionamentos, se sobra o desejo de querer ser uma pessoa melhor, se sobra o serviço local, o ministério de música, o acolhimento, os pequenos grupos, descasque a cebola da sua experiência espiritual. Se o que estiver no centro dela não for Cristo, tudo isso não é nada, irmãos. Tudo isso não é nada. João está fazendo isso com esses irmãos aqui. Ele está dizendo, olha, vocês precisam ter segurança da vida eterna, porque vocês têm a Cristo. Vocês conhecem ao verbo de Deus, a revelação de Deus. Ouçam a voz do Espírito. João está dizendo. Nós precisamos, irmãos, ancorar a nossa fé na revelação histórica de Cristo. Deixe Jesus falar a você. Não ouça as vozes do mundo sobre quem Jesus é. Ouça o que Jesus está dizendo a você a partir dele mesmo. Mas a gente prossegue no texto, porque o texto vai nos mostrar que essa mensagem, esse conteúdo, ele tem um propósito central. E o propósito central dele é promover comunhão e alegria ao povo de Deus. Veja o que diz o verso 3 e o verso 4. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham o quê? Comunhão conosco. A primeira palavra, comunhão. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa, o quê? Alegria seja completa. O propósito do Evangelho é comunhão e alegria do povo de Deus. A primeira finalidade é a comunhão, como o texto diz, entre os irmãos, entre a igreja. É isso que o verdadeiro Evangelho, a verdadeira concepção do Evangelho promove no nosso meio. É isso que João diz no verso 3. Olha, o que nós vimos, anunciamos, essa mensagem, nós anunciamos também a vocês, e o propósito é para que vocês tenham comunhão conosco. Irmãos, aqui há uma afirmação central, e isso é importantíssimo para a igreja local, para nós, para a nossa experiência enquanto igreja local. Irmãos, só há uma única coisa que pode promover comunhão de verdade no nosso meio: o Evangelho de Cristo Jesus. Só isso, irmãos. Se a igreja não tiver nada, se a igreja não tiver uma banda boa, se a igreja não tiver pequenos grupos, se a igreja não tiver ministérios, sociedades, irmãos, se a igreja tiver Cristo Jesus, único e exclusivamente, isso é suficiente para que essa igreja experimente sobrenaturalmente do poder de Deus. Afinal, irmãos, é isso que nos diferencia de um clube.
Um clube é um lugar onde nós nos reunimos para tratar de negócios em comum, para estarmos nos relacionando com pessoas com pensamentos em comum, propósitos em comum. Quando vamos a um estádio de futebol, a experiência espiritual é maravilhosa, né? Porque eu estava conversando com Laís esses dias, a gente abraça até quem a gente nunca viu na vida, porque nós temos um propósito em comum, nós torcemos para o mesmo time, nós gostamos de futebol, nós estamos ali cantando hinos ao Corinthians, Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor, Flamengo minha razão de viver. Veja o quanto nós dedicamos amor a um clube de futebol. Nós temos interesses em comum, mas veja, irmãos, quando a gente vai para a igreja do Senhor, parece que a gente nunca viu o irmão. A gente não tem aquele mesmo desejo e amor. A igreja que nasceu para ser uma comunidade espiritual e sobrenatural, onde homens relacionam-se com homens em termos de amizade, onde as crianças se relacionam com os idosos com os adultos, com os mais jovens. E veja, esse tipo, irmãos, de relacionamento que não é amparado em critérios demográficos, isso só pode acontecer na igreja do Senhor. Porque enquanto o mundo prega que nós precisamos nos dividir em faixas etárias, o Evangelho nos encerra num único lugar, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo, irmão, que eu tenha um pensamento sobre a vida diferente do meu irmão, mesmo que eu tenha uma cor diferente do meu irmão, mesmo que eu tenha uma cultura ou um poder aquisitivo diferente do meu irmão, esta comunidade sobrenatural me faz estar com ele, amar ele e viver com ele para a glória de Deus. Irmãos, só o Evangelho pode promover a comunhão entre os irmãos. E João está dizendo, nós ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, e isso aqui é muito interessante, João disse, é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Veja, irmãos, João está fazendo um paralelo, ele está dizendo, para que vocês tenham comunhão conosco, através dessa mensagem, porque através dessa mensagem nós temos comunhão com Deus. E se nós que vimos a Deus temos comunhão com Ele, através dessa mensagem, mesmo vocês que nunca viram a Ele, podem ter comunhão com Ele como nós temos, nós que vimos a Ele. E isso, irmãos, é maravilhoso para nós que nunca vimos o nosso Salvador. Isso é tremendo para nós que nunca vimos o nosso Salvador. Porque alguém pode dizer, mas eu nunca vi, mas eu nunca toquei como João, mas eu nunca o apalpei, eu nunca ouvi a sua doce voz. Irmão, quando você ouviu o Evangelho, você estava num encontro existencial e real com Jesus crucificado. Para que isso não fique nas minhas palavras, abra lá em Gálatas capítulo de número 3. Você vendo essa verdade sendo asseverada no texto bíblico. Essa era uma ideia dos apóstolos. A pregação do Evangelho é poder de Deus e promove um encontro existencial do homem com Deus, com o Cristo ressurreto, mesmo que ele não tenha visto com seus olhos. Gálatas capítulo 3, Paulo está censurando aqui os Gálatas. Por quê? Porque esses irmãos estavam abandonando o verdadeiro Evangelho, irmãos. Estavam abraçando um Evangelho que diz que você tem que cumprir regras e festas da lei para obter a salvação. É o que a gente chama de legalismo. E Paulo diz no verso 3, no verso 1 do capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Olha a linguagem. E aí, olha o que ele fala, irmãos. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Veja bem, os Gálatas eram gentios, não eram judeus, não estavam no dia da crucificação de Jesus. Mas veja o que Paulo está dizendo, não foi Jesus Cristo crucificado, exposto diante de vocês. Paulo diz, eu quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sabe quando nós temos um encontro existencial com o Jesus verdadeiro, irmãos?
É quando alguém prega o evangelho genuíno para nós e o Espírito de Deus aplica a sua palavra no nosso coração. Foi isso que aconteceu aqui com esses irmãos, e Paulo está dizendo: olha, vocês ouviram a voz do Espírito e agora vocês estão abandonando a voz do Espírito para ouvir a voz de Satanás, das obras da carne. Mas veja, essa ideia aqui: não foi exposto Jesus Cristo como crucificado. Veja só, meus irmãos, quando o evangelho é pregado, nós temos comunhão uns com os outros e temos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E isso nos promove, por fim, alegria completa. Isso nos promove alegria completa. O verso 4 ele diz: escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Para que vocês se alegrem no Senhor. O Evangelho, o verdadeiro ensinamento, Cristo Jesus estava alegrando não só aos apóstolos, mas promoveria também a alegria geral entre os cristãos. É isso que ele está dizendo aqui. Para que a nossa alegria enquanto pregadores do Evangelho, enquanto sementeiros dessa palavra, ela seja completa. A gente só vai, de fato, se alegrar se a gente vê isso. Isso pode ter esse sentido, mas pode ter o sentido também da nossa alegria enquanto igreja. Se soubermos quem é Jesus, se compreendermos que o Evangelho é esta anunciação, esta mensagem com origem na eternidade, que esta mensagem é uma mensagem real, não são pregações ou preceitos humanos, mas é uma pessoa que se revelou. E só essa mensagem ser a base, irmãos, da nossa comunhão e da nossa alegria. Isso promoverá no nosso meio uma comunidade sobrenatural para a glória e o louvor do nome do Senhor. É isso que João está fazendo. João está nos chamando, irmãos, a voltarmos à base. O Evangelho é o fundamento. O Evangelho é o centro. Se tira o Evangelho, não fica nada. Se tira essa mensagem, irmãos, não sobrará pedra sobre pedra da igreja. É por isso, irmãos, que as nossas pregações precisam ser centradas no Evangelho. É preciso que os nossos louvores sejam centrados no Evangelho. É preciso que os nossos relacionamentos sejam centrados no Evangelho. Quando nós nos encontramos nos nossos PGs, o que tem que sair da nossa boca é o ministério da palavra uns aos outros, o Evangelho. Quando nós nos encontramos com o nosso irmão para conversar sobre qualquer assunto que seja, há sempre uma trilha que desemboca no Evangelho. Há sempre o irmão aconselhando e pregando o Evangelho e fortalecendo o outro na fé. A comunhão dos santos, ela é sempre pautada nesta mensagem. João está dizendo isso. E isso vai redundar numa vida de santidade, que é o próximo sermão, para a glória do Senhor. Que Deus aplique, irmão, sua palavra ao nosso coração. E que possamos ter sido, e que tenhamos sido hoje revigorados pelo nosso Salvador, a pedra angular da igreja. Vamos orar? Fiquemos de pé. Vamos cantar, irmãos, louvores ao Senhor. Vamos responder a esta mensagem.